Minha saudação fraterna em Cristo Jesus a todos vós. Estamos na lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal e a Comunicação Batista, que são órgãos da Convenção Batista Conservadora. Na lição de número 6 temos o título Urgência. Sim, continuamos falando sobre evangelismo e discipulado. E hoje, alguns fatos que nos provam a urgência deste trabalho. Nos baseamos no seguinte texto, Lucas 14, 23. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Temos pouco tempo para evangelizar. Temos pouco tempo para realizar tão urgente tarefa de irmos ao encontro das almas perdidas. Milhões de almas precisam ser alcançadas. E por isso a urgência deste chamado. Precisamos deixar a nossa zona de conforto por um minuto e irmos ao encontro das almas perdidas. Precisamos sentir desejo de repartir esta vida abençoada que Deus nos tem dado com tantos outros que ainda não a possuem. E nós queremos lembrar que o ID de Jesus Cristo continua sendo responsabilidade nossa. O mundo clama por socorro. O mundo grita por socorro. Estas notícias que invadem os nossos olhos e os nossos ouvidos todos os dias provam a urgência da necessidade de irmos ao encontro das almas perdidas. De acordo com dados da ONU, ainda de final de 2024, aproximadamente 170 mil pessoas morrem diariamente em todo o mundo. Eu questiono que, será? Vamos ser otimistas? Será que 20% destas pessoas descansam com Jesus? Esses dados não perturbam a tua paz? Esses dados não causam um senso de responsabilidade em você? Pois é urgente que venhamos anunciar este evangelho do reino. E então nos deparamos com o nosso compromisso. O nosso compromisso, ele nunca mudou, independente do quanto nós conseguimos cumpri-lo. O nosso compromisso sempre foi o mesmo. A responsabilidade atribuída por Jesus a cada um de nós sempre foi a mesma. E por isso, nós precisamos nos dar conta que um dos principais requisitos expostos pela vida cristã é o serviço, é o trabalho, é o serviço prestado a Deus. Não fomos alcançados pela salvação para ficarmos sem fazer nada. Não fomos salvos por Jesus Cristo para simplesmente nos acomodarmos e não nos importarmos mais com ninguém. Devemos nos lembrar que alguém se importou conosco quando veio trazer-nos a mensagem de salvação. E nós precisamos assumir este compromisso de trabalhar
de fazer a obra do Senhor. Ouvimos tantas desculpas. Pessoas dizem não saber o que falar, não saber o que evangelizar. Interessante. Muitas pessoas têm uma capacidade muito grande de falar da vida dos outros, de comentar daquilo que não faz parte da sua vida. Mas para evangelizar não tem palavras, se sentem constrangidos. Situações muito tristes de cristãos a serviço de Satanás, ao invés do serviço de evangelização, cristãos se degladiando, competindo entre si por interesses pessoais, por defesa de egos humanos, e aí não sobra tempo para evangelizar. Se as redes sociais fossem usadas devidamente para evangelização, teríamos hoje um alcance muito mais eficiente da evangelização. E a responsabilidade, ela pesa sobre cada um de nós. Se já temos uma vida abençoada por Deus, se já temos uma vida feliz, por que não repartir? Por que também não transmitir a outros esta mensagem de salvação, esta mensagem de transformação de vidas na presença do Senhor nosso Deus? Onde está o problema da falta de evangelização? Onde está o problema? Pois eu quero falar de algo que se torna um problema. A nossa visão. O quanto nós conseguimos ver. O quanto a nossa visão alcança. E é lógico que isso está ligado à qualidade da nossa visão. Porém, aqui não existem lentes. Aqui não existem colírios que possam melhorar a visão. Aqui se exige uma cirurgia. Aqui se exige uma troca de olhos carnais por olhos espirituais, a fim de que possamos ver como espirituais. Assim, a fim de que possamos ver como Jesus deseja que vejamos. E é urgente esta troca de visão. Porém, eu quero me direcionar em 4 sentidos desta visão. E você vai perceber que todos eles convergem para o mesmo objetivo. Primeira direção: a visão da necessidade espiritual. Esta visão da necessidade espiritual vai definir as demais. Como temos contemplado os perdidos? O que passa em nossa mente? O que passa em nosso coração quando vemos alguém totalmente preso ao pecado? Alguém escravo do pecado? Qualquer tipo de pecado. O que vemos? Como vemos? O que sentimos quando vemos? Esta é a visão espiritual. A parábola do bom samaritano fala de 3 personagens que viram a mesma cena. 2 religiosos, um sacerdote e um levita. E o terceiro era um homem comum, identificado apenas como um samaritano. Os 3 viram a mesma cena, porém somente um agiu em torno do que viu. É nestes termos que eu saliento
a necessidade da visão espiritual. A visão espiritual dos perdidos. A visão espiritual da necessidade da obra. A visão espiritual dos métodos a serem usados para evangelizar com eficiência. A visão da necessidade que chega até aqueles que evangelizam, os compromissos, as obrigações de quem evangeliza. Esta visão espiritual, sim, ela vai definir as demais visões. E eu volto a perguntar, quando você vê alguém escravo do pecado, o que você sente? Porventura seria compaixão? Porventura causaria dor ao teu coração em ver? Ou um certo desprezo, uma certa repulsa por viverem daquela maneira? É uma questão de visão. É uma questão de nível espiritual. Você sente exatamente o que os teus olhos veem conforme o seu nível espiritual. Primeira direção, visão espiritual. Segunda direção, visão do tempo em que vivemos. É interessante que quando lemos lá na carta do nosso irmão Pedro, ele já registrou que alguns diziam, já faz tanto tempo que dizem que Jesus vai voltar, e até agora todas as coisas estão como sempre estiveram. Naturalmente que estou parafraseando o texto. E o nosso irmão Pedro diz, mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E esta é a visão que eu me refiro agora em segundo plano. Visão do tempo em que vivemos. E aqui, o Senhor Jesus confrontou os seus discípulos a respeito desta visão. Ele disse, não dizeis vós que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos. Não falta 4 meses. Eles já estão brancos para a ceifa. E esta visão precisa invadir a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos ser impulsionados para trabalhar. O tempo de anunciarmos é hoje, é agora. É a primeira oportunidade que se nos apresentar. Esta é a hora de evangelizar. E o apóstolo Paulo, ele aconselha os seus filhos na fé, dizendo, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Não somos responsáveis pelas pessoas que não querem ouvir. Somos instrumentos de Deus para as pessoas que querem ouvir. Mas para isso nós precisamos ter a visão da urgência, a visão do tempo que nós estamos vivendo, da necessidade do hoje, do agora, de fazer a obra de Deus imediatamente, de descruzarmos os nossos braços e trabalhar para Jesus hoje, agora. E por isso, esta visão se torna necessária para nos impulsionar diante da urgência que está diante de nós. Terceira visão, visão do material humano para o serviço. Geralmente, aqueles cristãos convertidos só pela metade, eles costumam atribuir a responsabilidade da evangelização
as lideranças. Não, pregar a palavra, evangelizar, isso é para o pastor, é para o evangelista, é para o presbítero, é para o diácono, é para o obreiro, até para o auxiliar. Mas eu não sou nada, eu não tenho cargo nenhum, eu não tenho responsabilidade nenhuma. O problema desta visão está na conversão. Porque, como já falei, ninguém foi salvo por Jesus Cristo para não fazer nada. E essa visão é um grande impedimento do avanço do reino para a salvação de almas. Quando muitos empurram a sua responsabilidade imposta por Jesus, registrado na sua palavra, para os outros. Todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós precisamos nos conscientizar de que fazemos parte desta ordem que foi dada por Jesus Cristo. É uma das maiores barreiras que impedem o avanço do reino de Deus. Está dentro da própria igreja. Pessoas que não querem fazer nada. Somente querem ser beneficiados, mas nunca assumiram a sua responsabilidade para com a evangelização, para com a busca das almas perdidas. Onde está escrito na Bíblia que a responsabilidade é somente das lideranças? Quem ensinou isto? Isto não foi ensinado por ninguém. Isto é conclusão de quem não quer trabalhar. Isto é desculpa de quem não quer fazer nada. Porque a responsabilidade é para cada um de nós. Cada cristão que foi salvo por Jesus Cristo tem a responsabilidade de ir ao encontro das almas perdidas, tal qual esta foi alcançado pela salvação, porque alguém veio ao seu encontro. Naturalmente temos este compromisso diante de Deus, de também ir ao encontro das almas perdidas. Se cada convertido a Cristo gerasse pelo menos um convertido, já os resultados seriam bem diferentes. Mas, infelizmente, temos um percentual entre os cristãos que nunca contribuíram para o reino. Estão no reino por interesse próprio. Não estão compromissados com o ide de Jesus. Estão apenas interessados no seu próprio bem-estar, nas bênçãos para a sua vida, e os demais que fiquem como queiram ficar. É necessário que esta visão do material humano, possa ser mudado no meio cristão. A responsabilidade precisa ser distribuída a todos os cristãos. Jesus Cristo, ele deu esta ordem a todos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Eu repito, esta ordem foi dada a todos. Não foi dada somente às lideranças, somente aos apóstolos. Não. Esta ordem foi dada por Jesus Cristo a todos. Deus deseja usar eu e você
para o serviço da sua obra. Sim, somos eu e você, os instrumentos que Deus tem para usar nas tuas mãos. E então, partimos agora para a quarta visão. Visão da necessidade material. Ah, que visão explorada! Que visão explorada e pouco aproveitada. Porém, continua sendo uma visão necessária. Seria desnecessário perguntar a alguém: é possível viver sem dinheiro? Tudo neste mundo é comprado. Tudo deste mundo é comprado. Cama, mesa, banho, alimentos, roupas, energia elétrica, água, transporte. Você pode completar essa lista. Tudo custa dinheiro. Tudo envolve valores monetários. E aí eu fico perguntando, por que alguns cristãos sem juízo acham que a obra de Deus não precisa da visão financeira? Como cristãos sem juízo se convencem de que não precisam contribuir para a obra missionária? Estão confortáveis nos seus lares, não lhes falta nada, nem se lembram das necessidades daqueles que estão no campo de batalha. A vida deles não tem nada a ver com a vida dos missionários. A fé que eles têm parece não ter nada a ver com a fé que sustenta os missionários. É impressionante a realidade desta situação. Não hesitam em comprar supérfluos. Não hesitam em acumular coisas que não têm utilidade. Não hesitam na glutonaria. Porém, para contribuir com a obra missionária, se torna uma grande dificuldade. Alegam uma lista de razões. Nenhuma destas razões corresponde à realidade. São apenas desculpas de quem não tem visão da necessidade financeira da obra. Esquecem dos missionários, que talvez um dia foram como eles, vivendo no conforto dos seus lares, não tendo falta de nada, mas que um dia eles abandonaram tudo para servir a Deus. Abandonaram o conforto do lar, abandonaram suas conquistas pessoais, abandonaram os seus interesses para cumprir com a vontade de Deus. E tais cristãos não somente não são sensíveis a estas realidades, como também não têm qualquer compromisso com Deus e com a sua obra. Será que não temem a Deus? Será que realmente nunca pensam nessas verdades? Bom, o que se diria? O que se pensaria? O que chegaria a uma conclusão de um cristão que não tem qualquer sensibilidade
com a necessidade da obra missionária. Será que ele competeria ser chamado cristão? Situações para pensarmos, para refletirmos. E parece que tais cristãos não temem que o Senhor levante o seu tom de voz para com eles. Porque quando um pai chama o seu filho uma vez e o filho faz de conta que não o viu, o pai levanta o tom de voz até que o filho ouça. Que não seja necessário o Senhor levantar o tom de voz através de uma situação permissiva a respeito de questões financeiras de cristãos que poderiam ser uma bênção para a obra missionária e simplesmente não sentem nada. Talvez alguns aleguem algumas coisas até verdadeiras, como grandes arrecadações em nome da obra missionária que são usadas para fins pessoais. Realidades tristes, mercenários da obra de Deus. Sim, infelizmente isto é real. Porém, isto não é desculpa para não contribuirmos com a obra missionária. Deus continua trabalhando através dos seus servos em favor da salvação do mundo. E os valores de Deus na terra, me refiro aos valores financeiros de Deus na terra, deveriam estar no bolso dos fiéis que, com toda a disponibilidade, abrissem mão em favor da obra missionária. A palavra urgente envolve todas estas questões, todas estas visões. A visão espiritual, primeiramente a visão espiritual, mas também a visão do tempo que nós vivemos, seguido pela visão do material humano, da necessidade do povo de Deus trabalhar. E a última visão, a visão da necessidade financeira para a evangelização. Que Deus nos ajude e que possamos permitir que o Senhor coloque colírio nos nossos olhos para que vejamos. Estou parafraseando ao que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia no Apocalipse. Mas se for necessário, que o Senhor faça cirurgia nos nossos olhos, para que possamos enxergar com os olhos do Senhor Jesus. Que a nossa boca, que os nossos olhos, que os nossos ouvidos sejam os olhos, a boca e os ouvidos do Senhor Jesus Cristo na face da terra. É urgente. Atentemos para esta realidade. Deus os abençoe. Amém.